Olá, nós atualizamos o plano de ação para 2020 das questões estratégicas e planejamento na área de esgoto. Em um outro programa, no link específico, você acompanha esse mesmo planejamento relacionado ao abastecimento de água e todas as ações relacionadas a esta área no município. O presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto, Eliseu Areco Neto, conversa conosco sobre o sistema de esgoto do município. Obrigado por falar conosco. Agradeço até o convite e a gente está à disposição. Nós estamos à disposição. Vou começar pela obra de maior porte, naturalmente, a estação de tratamento de esgoto. Agora, no início de 2020, você acaba de fazer mais uma etapa de conversações em relação ao Ministério Público Estadual e Federal, em relação a fundo perdido, o uso de recursos próprios da atribuição das duas áreas. E o desafio é o chamado acompanhamento técnico da obra, que por uma série de razões, já dissemos aqui em outros programas e audiências públicas, não foi contratado lá no início da origem. Qual é o time do DAI em relação à tentativa de ter a ATO que é necessária para a conclusão e acompanhamento da obra? O DAI, eu vou fazer uma cronologia aqui bem rápida, né, compacta do assunto ET. O DAI recebe em 2011 um projeto executivo aí contratado com as suas características e baseado nesse termo de referência. O DAI recebe esse documento, em 2015 licita e inicia-se essa obra. Já em 2015 a ET apresenta algumas divergências entre o projeto e de fato a questão do canteiro de obras, lembrando que não foi contratada a ATO, né? A administração naquele momento entendeu que não era necessário por alguma razão, não vale discutir isso, mas o importante é que a obra iniciou e apareceram problemas no caminho crítico. O que é o caminho crítico? É a espinha dorsal da obra, é onde tudo acontece, né? É a parte mais importante da obra. O caminho crítico vai do início ao final do cronograma de obras, é ele que deve ser desenvolvido. E nesse setor, que são os UASBs, os reatores anaeróbicos, que nós tivemos problema lá, tivemos problemas com o lençol freático, ou seja, tinha mais água do que se imaginava em projeto, e isso provocou problemas de drenagem, problemas de execução de estacas, e isso se perdura até o momento. Em 2019, nós resgatamos aí, então, através de um contrato feito com o DAI, um consultor, Dr. Decur, que foi identificar aí, então, qual era o problema que tinha para executar essas estacas. Isso foi retomado. Hoje a obra está sendo construída, a drenagem subestrutural, que foi feita por uma gerenciadora, ou seja, em algum momento o DAI teve uma gerenciadora. Isso de 2016, 2017 tinha-se uma gerenciadora que determinou a execução desse projeto. Nós retomamos a questão de leitura do solo e fizemos as estacas, então agora a obra está fazendo os serviços no caminho crítico com o objetivo de conclusão em 14 meses. Foi resolvido, para a questão pontual aqui, os testes suplementares das estacas para ver se essa questão está solucionada? Já foram feitos vários testes. Nós estamos agora fazendo novos testes. Nós tivemos resultados na sexta-feira de que isso está bem, as estacas elas estão a ponto de receber a carga, está tudo correto. No entanto, nós temos aí o problema da contratação da ATO. 2019, de abril de 2019 até dezembro de 2019, nós criamos uma rotina de trabalho técnico para criar um escopo de ATO. O difícil de ter um termo de referência, é a receita para a contratação de um trabalho, né? de um serviço como esse. Então, criar essa receita é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque ela existem interferências do projeto que não foram contempladas em sua revisão total, e as empresas ficam com dificuldade de ofertar esse valor. Bom, mas superado isso, nós entendemos que a gente conseguiu desenhar um bom termo de referência juntamente com os profissionais engenheiros do DAI, da Secretaria de Obras e da Caixa Federal, que fez uma super tarefa, né? uma ação muito importante com o DAI e com o município para compor esse termo. Nós elegemos uma empresa. A nossa visão inicial era a contratação de uma empresa pública por conta de dispensa de licitação, ou o instituto ou uma empresa pública. E nós tomamos então
essas medidas. Fizemos o termo de referência, precificamos isso no mercado, essa empresa se mostrou interessada, o valor dela era o melhor, nós fizemos a análise jurídica, isso até dezembro de 2019. No entanto, a empresa foi extinta. A CPOS. A CPOS, ela foi extinta agora pelo governo estadual, então isso... Nós perdemos aí, então, esse time de contratação. Vai ter que licitar, então? Vai ter que licitar. O TAI vai reformular esses editais. Nós já estamos fazendo isso, já estamos precificando. Nós temos aproximadamente 20 empresas que nós disparamos esses editais para precificar. E eu entendo que até a segunda semana de fevereiro, nós teremos esses valores dispostos, né, em planilhas e com facilidade de análise e contratação. Qual o peso no mercado de todas essas discussões até agora, longas, sobre a questão da ATO, pelo fato de todo o histórico que você discorreu de problemas na obra, do mercado ir fazer o termo de referência e ter que fazer acompanhamento técnico de algo que ele tem, eventualmente, alguma série de dúvidas. Eu me coloco no lugar da empresa que vai participar disso, se isso é um dos ingredientes que dificultam esta contratação. Esse é um ingrediente. Veja, é a maior obra de saneamento básico no estado. A tecnologia dela de altíssima, né, de ponta, atualizadíssima. Nós temos interferências, então, desde a questão de equipamentos que foram pensados em 2010 e vão ser adquiridos aí em 2020 ou já foram adquiridos, então mas a distância, né, de tempo que isso leva é muito grande. É um exemplo muito simples. Nós tínhamos um ar-condicionado pensado em 2010, esse ar-condicionado em 2020 não é produzido com a mesma dimensão ou com essa configuração. Então nós temos problemas nas questões de tecnologia dos equipamentos, nós temos problemas na obra civil. Agora veja, isso não é um caso só de Bauru. A Sabesp, né, uma super de uma empresa de saneamento com toda a expertise, a engenharia, a dimensão que ela lança editais de ATO, chega a demorar 3 a 4 anos para que isso se configure. Nós, na finalização do nosso termo de referência, nós tivemos informação de um consultor nosso que, pela 4ª vez, a Sabesp, isso no final de novembro do ano passado, a Sabesp tinha colocado novamente um novo edital para contratação de ATO, dadas as dificuldades dessa engenharia. Nós temos questões a superar entre equipamentos que a esta altura já foram adquiridos e que na atualização deles vão precisar ser revistos ou adequações sem prejuízo para a qualidade do sistema? Sem prejuízo para a qualidade do sistema sempre, né? Porque nós compramos equipamentos, os equipamentos que foram autorizados à compra foram autorizados por uma engenharia, a engenharia fez essa análise e autorizou. Os equipamentos são de obrigação da empresa construtora colocar no canteiro de obra e fazer operar, portanto, a manutenção ainda de responsabilidade dela, dessa construtora, né, que é a fornecedora da obra em sua complexidade, tanto de civil quanto equipamentos. Agora, os novos passos deverão ser decididos pela ATO. Então, nós entramos agora num ritmo justamente de necessidade, de urgência, contratar essa ATO para que nós tenhamos, então, uma visão de quais os equipamentos que virão, quando serão adquiridos e atualizados com a tecnologia. Nesse momento está em andamento uma fase, se eu acompanhei correto, fase final da etapa de estacas e a chamada subdrenagem, não sei se o nome é isso, o reforço de drenagem em relação ao que não foi, infelizmente, verificado lá na origem. Isso significa que, isso é um dado para as pessoas entenderem, a obra fica mais cara daquilo que foi recebido no projeto executivo. A obra fica mais cara, a drenagem subestrutural, que é o nome dela, é fundamental, caso se não acontecesse essa drenagem subestrutural, significa que a água que está no lençol freático ia atrapalhar o processo construtivo da manta PAD, que vai em cima dessa drenagem. Então a obra custa mais cara e essa discussão é bastante pertinente. O DAI está fazendo um levantamento. Neste momento, nós temos aí que entregar um relatório à promotoria dentro de 15 dias. Quais são esses impactos, pelo menos a princípio, uma ideia geral desses valores que impactaram diretamente no valor da obra, esses adicionais, né? Esses custos adicionais que vieram advindos desses novos projetos. Vamos fazer um raciocínio necessário aqui, dado o plano diretor
em revisão e também o planejamento da cidade para os próximos anos, para deixar uma contribuição. O Fundo de Tratamento de Esgoto, por uma série de questões de gestão e ajustes, teve uma redução no seu percentual de contribuição sem mexer no volume global de orçamento do DAI de 5%. Isso significa, para a gente conversar em separado, que o orçamento livre do DAI, fora da verba vinculada para tratamento do cronograma físico-financeiro da área de esgoto, ele aumenta. A proporção do bolo do orçamento fica igual. No fundo, que é o nosso tema desse encontro aqui. No tempo, você verifica pela experiência com a ET Gasparini, a ET do Rio de Tibiriçá, que terá que ser reconstruída, e a própria manutenção dessa estação de tratamento principal no distrito industrial de grandes proporções, que esse 5% num determinado momento também terá que ser revisto, ou não é o caso? Bom, se nós observarmos em relação a esse recurso voltar ao DAI, saiu do esgoto, né? O bolo é o mesmo, mas o recurso sai do esgoto e aplica-se em água, é importante para o DAI, porque nós temos realmente uma necessidade de ampliar o nosso parque de captação e reservação. No entanto, eu entendo que essa lei ela vai ter que se passar por uma nova discussão, porque a estação de tratamento de esgoto é uma usina, e sendo uma usina, ela custa para se produzir. Nós temos aí um esboço de valores em torno de 20 milhões que ela custaria de manutenção anual. E é um valor muito significativo, nós não podemos perder essa tarifa, né, essa taxa, porque senão a cidade simplesmente não vai tratar o esgoto e isso não é possível nem que aconteça, né? Então, só para ter o dado básico para as pessoas entenderem, os 5% do fundo com alteração da lei não recobre esses 20 milhões para a realidade atual. Não recobre. Então nós temos hoje um fundo que suporta as atividades de obra e tem um fundo que vai suportar a manutenção, a operação dessa ET por um período. No entanto, ela é a vida toda, né? Para você não confundir, nós não estamos falando das obras do cronograma de instalação. Esse é recurso do fundo perdido com o recurso que está acumulado no fundo. Estamos fazendo um raciocínio aqui sobre o planejamento de manutenção desse sistema depois. Ainda em investimento em esgoto, paralelo ao desafio da ET, com acompanhamento técnico de obra ATO, já tem apresentado pelo DAI a necessidade, já de algum tempo, de reconstruir pela segunda vez, infelizmente, seria a terceira ET, mas enfim, de Tibiriçá, assim como a manutenção do Gasparini, que também tem uma vida útil já de operação bastante acima do tempo de operação. É importante essa revisão, né, essa leitura. Nós estamos então no desafio da construção da ET Vargem Limpa. Nós já superamos aí e caminhamos bastante em relação aos interceptores de esgoto que vão chegar até a ET Vargem Limpa. No entanto, essas outras ETs menores, elas devem sim e são obrigatoriamente é necessário que se passe por reformas tanto Tibiriçá como Candeia e também as nossas elevatórias de esgoto. É um parque de tratamento, né, de esgoto, de condução do esgoto, que deve ser revisado, e isso é um valor muito alto. E ele é sistêmico e isso não pode demorar muitos anos para que aconteça, porque senão a gente perde aquilo que foi executado e tratado. Nós falamos lá no abastecimento de água, só colocar o item aqui no esgoto, porque uma usina de tratamento de esgoto também tem a sua base de contribuição significativa. Energia elétrica, do ponto de vista orçamentário, ele tem um peso significativo em relação ao orçamento do DAI. A energia elétrica do DAI hoje é em torno de 25 milhões, é uma outra análise que o DAI tem que ter, tem que olhar isso com mais cuidado. Já houveram várias ações de outros presidentes que fizeram análise isso vai ser retomado no DAI. Eu estou à frente da autarquia há 10 meses, então e as atividades de planejamento estão sendo construídas. Eu espero que dentro desse ano a gente volte a essa temática, que é fundamental que a gente pense um novo modelo de gestão e de abastecimento de energia. Só para incluir o último item relacionado à estação de tratamento de esgoto, pensando do ponto de vista de planejamento, se superada, e tomara que supere as questões dos desafios de entrega em condições adequadas da estação de tratamento de esgoto, com todas as etapas, a TO e a finalização da obra, teremos depois, no outro time, por exemplo, a discussão de destinação do lodo, que é considerado no mercado, para alguns, algo que deveria ter sido incluído no projeto executivo, não foi, e que interfere na questão de um
custo de destino disso para aterro sanitário, assim como a questão da energia também, alta tensão, que a solução dada neste momento ela é mais cara do ponto de vista tarifário, por isso que eu citei energia elétrica, daquilo que é disponível em alta tensão. Sim, nós estamos tratando exatamente nessa modulagem. A CPFL agora acompanha esse procedimento. Nós vamos precisar construir, então, uma usina, né, de transformação de energia próximo, já aproveitando a rede de alta tensão que já existe naquela região, que alimenta o distrito industrial, para que a gente tenha um consumo mais equilibrado, né, um valor de investimento que talvez maior no primeiro momento, mas de obtenção... O investimento se paga no planejamento. Se paga no planejamento, Por uma tarifa bem menor. É importante a gente observar que nós temos assuntos periféricos à ET, como é a questão da energia, isso tem que ser tratado e já está sendo tratado desde setembro do ano que passou, e nós agora estaremos tratando da questão de acesso. A ET hoje ela tem um acesso provisório enquanto obra, mas o acesso se dará pela usina Distrito Industrial 1, no acesso ali próximo à usina de asfalto do município. Ainda no capítulo ET, vou incluir uma questão aqui que eu chamo de regulamentação do uso dos resíduos de tratamento. Como a usina deste porte de tratamento de esgoto, lá na origem foi previsto e foi realizado, por exemplo, laudos de amostragem de despejo industrial, alguns descartes industriais irregulares. Bauru tem uma concentração, como toda a cidade de porte média, de centenas de oficinas e lavacar, sem a caixa de areia, enfim, a regulamentação do funcionamento de equipamentos públicos e privados ao longo do entorno do sistema ET, para que esse sistema tenha a resposta para que ele foi dimensionado. Então o DAI trabalha em duas ações especificamente nesse assunto e neste momento. Nós estamos reformulando o quadro do DAI, do organograma do DAI, nós já contratamos um engenheiro ambiental que vai, inclusive, começar a trabalhar essas novas ações, a fiscalização, a orientação e a população, e o programa ET também prevê recursos para isso. No ano passado, o município encerrou um planejamento como este, fez uma análise global na cidade, e detectando oficinas, postos de combustíveis que tinham irregularidades. Não foi ação de multa ou penalização, mas sim um cadastro, para que o DAI use isso nas novas ações, que será agora então corretivo, e aí no futuro, provavelmente, se não cumpridas, as sanções, as penalidades previstas que serão adotadas. Para aquela tecnologia que foi adotada, ela tem um sistema bastante sensível de redução de sua eficácia se o sistema não tiver essa regulação, inclusive jurídica e de fiscalização adequada. E nós temos uma interferência aqui, outra linha de raciocínio do DAI e de ação do DAI, que são as redes jogadas as redes de água pluvial, jogadas no esgoto, e isso pode desequilibrar o sistema pela quantidade de água que vai, e você não dimensionou isso corretamente. Então tem muitas ações que a cidade vai passar durante esse processo de adaptação até que a cidade tenha uma consciência ambiental para depositar o esgoto. São várias ações de engenharia, planejamento e gestão, lembrando que, por exemplo, uma questão que é a manutenção de rede de interceptores por uma série de razões nos trechos mais difíceis do ponto de vista de localização, acesso e adequada intervenção do DAI, isso foi discutido através de um projeto de lei específico. Eu acho importante a gente ter conseguido aprovar essa lei, usar os recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, que eles são para isso mesmo, né? Para a gente manter os interceptores de forma clara, né? Fácil, para que a gente enxergue onde eles estão e faça a sua manutenção. Existem interceptores de mais de 20 anos, né? Aproximadamente 20 anos, onde já cresceram uma vegetação em cima, onde essa vegetação interfere pontualmente naqueles interceptores, portanto o esgoto não chega aonde deveria chegar. Então nós conseguimos esse projeto, evidenciar esse projeto à Câmara, ela entendeu que era importante, e no meu entendimento, para a questão de manutenção de esgoto, isso foi fundamental para a cidade.
Foi discutido na comissão de obras aqui na Câmara, vocês participaram com os técnicos do DAI de várias reuniões sobre a demanda também no tempo de bairros que ainda não têm a rede. Nós estamos falando de interceptores de esgoto para você entender, não é a captação ao longo dos córregos para levar até o sistema, aquela rede que passa na rua da sua casa ou os bairros que ainda não têm esta rede adequada. Dava mais de 40 quilômetros em localização de estoque disso no tempo. O DAI tem uma licitação aberta ou prevista para esta situação. Como é que ficou? Nós temos também duas ações distintas. O DAI trabalha no seu cotidiano na extensão dessas redes com a equipe da divisão técnica ou com a equipe de planejamento executando essas pequenas redes, adaptações ou complementos de redes. Por exemplo, Vila Santista nós fizemos agora no fim do ano. No entanto, nós temos uma grande frente licitada, são inúmeros bairros. Eu vou dar pontos aqui: Quinta da Belo Olinda, Distrito 3, Santa Cecília, Vila Aviação, Ouro Verde. Então, são vários locais, o Pagani, são vários locais na cidade onde o DAI trabalha um pacote, né, uma rede, um pacote de atendimento de esgotamento sanitário para essas regiões com o objetivo de atender o esgoto, deixar zero, né? A gente tratar aonde tiver morador, aonde tiver população, tenha captação de esgoto. Dado a quantidade de bairros espalhados em regiões diferentes, vão abrir por lotes? Não é o caso? Vão abrir por lotes, né, e com concorrências aí por lote para poder executar esse trabalho. Tá. O prefeito, uma questão pontual mais importante que está ligada ao sistema viário, de mobilidade e também da capacidade de manutenção e redução de custos de resserviço no dia a dia, determinou a questão de terceirização do chamado pavimento. O DAI vai lá, conserta aquilo que é da responsabilidade dele, a Secretaria de Obras cuida da área dela e há uma insatisfação natural acumulada no tempo, não é desta gestão, para ser justo em relação à menção, de que ou não compacta direito ou o procedimento técnico não é adequado. O DAI é especialista em água, não é especialista em recuperação de pavimento, embora isso faça parte do serviço do dia a dia, afunda e fica uma série de transtornos para a rua no dia a dia. Será terceirizado? É outra saída? Nós temos aqui um estudo, na verdade não são um, são dois estudos, mais completo em termos de engenharia, onde acontece um vazamento, a empresa vai lá, ela identifica o vazamento, a empresa vai lá, faz a ligação, a recomposição de ramal, o aterramento e aí a compactação e a capa asfáltica, né? E o outro só com a capa asfáltica. No entanto, o Tribunal de Contas, ele aponta uma série de problemas ou possíveis irregularidades nesses processos. Então, nós estamos exatamente na fase de estudo. Nós temos o desenho de engenharia, isso resolvido, e, no entanto, na questão jurídica, nós ainda estamos criando uma base de sustentação. Eu entendo que isso é bastante delicado, é complicado criar uma receita de tal forma que não tenhamos apontamento, e o apontamento é justo, né? O Tribunal de Contas aponta irregularidade no sentido do gestor público corrigir as suas ineficiências ou ações equivocadas. Agora, veja, mas isso penaliza a população, né? No outro lado, e nós temos aqui dois momentos, nós temos o inverno e o verão, para que a gente seja bastante didático. No verão, nós temos o problema de falta d'água, né? No inverno, o problema de falta d'água, e no verão, o excesso de chuva. O excesso de chuva, ele atrapalha as nossas redes, né? Nós temos uma produção maior de água, a água ela vai por essas tubulações e de uma forma maior. A tubulação em regiões como, por exemplo, a Vila Falcão é de ferro fundido, ela não suporta a pressão de rede, então nós temos um problema que atinge, no verão, a cidade como um todo. Então, e no inverno atinge só 40%. O que é melhor, o que é pior? A gente ainda não descobriu essa receita, mas de qualquer forma é crônico essa questão do tapa-buraco. Nas próximas semanas nós faremos alguns cuidados com algumas valas. É importante dizer para a sua compactação e ter um serviço de maior qualidade. E a queixa é justamente isso. Olha, quando você compacta e põe a capa, ela afunda. Veja, nós temos que ter o seguinte equilíbrio. Existe um TAC. Nós temos que atender o Ministério Público em um TAC que se passou para que um buraco X
um vazamento X seja atendido em X dias. E isso, devido à demanda, a engenharia, né, de manutenção do DAI foi se acostumando a fazer isso rapidamente para atender uma normativa de TAC. Cobra um cobertor, mas deixa o outro descoberto. Eu tenho tido várias discussões, boas discussões, inclusive com o promotor nessa área, inclusive com desenhando. Hoje a vala que se abre no TAC, a época do TAC era, por exemplo, 1 metro por 1,20 m. Então, hoje uma vala, ela pode ter dimensões de 2 metros por 4. Ela tem dimensões diferenciadas. A engenharia para tampar essa vala menor é diferente da maior. Tem que ter outros cuidados. Isso aí que é uma coisa de atualização do TAC, porque se for discutir no TAC o modus operandi operacional, não me parece fora da razoabilidade. Fora, mas o tempo sim, né? Importante que se tenha. Tempo sim. Mas ao tamanho da vala e o sistema? Mas o tempo, né? O tempo de produção disso. E sem contar, né, que nós temos aí um descompasso de contratação de servidores. A máquina pública, ela judia do gestor em relação a isso também. Porque nós temos inúmeros encanadores, por exemplo. Nós temos aí um quadro de 100 e poucos encanadores. 30 não pode exercer a sua função por algum problema de saúde. Então, e a recomposição do quadro é difícil, então é um problema. Falando de 2 itens de gestão administrativa, de planejamento, se for terceirizar esse serviço, esse quadro de servidores fica aberto para ser deslocado para redistribuição de demanda, tem outras frentes, e abre-se uma outra necessidade de fiscalização da empresa que é prestar o serviço, para ela fazer direito também. É justo. E aí é a nova mudança, meu entendimento, enquanto administrador que estou aí passando pela autarquia, é ampliar a minha engenharia. Nós mudamos, já fizemos algumas ações para isso, de contratação de engenheiros, porque eu entendo que a atividade, seja ela de manutenção ou seja ela de planejamento, a engenharia tem que estar presente nesses atos. Nas mudanças relacionadas à questão de aplicação financeira do DAI, tem uma natural observação aqui de que, em função dos atrasos da ET, o volume de recursos no tempo do saldo, ele acaba sendo represado lá mais tempo disponível para investimento, além do que havia sido previsto, né? Isso vai mudar a realidade daqui para frente, mas o desafio é que as aplicações do fundo de tratamento sejam uma nova realidade fora de fundo de renda fixa, por exemplo, e em fundos mais rentáveis do que aquilo que tinha acontecido lá no passado. Veja, nós temos algumas limitações e, a princípio, por exemplo, nós temos que investir em banco público, né? O Fundo de Tratamento de Esgoto investe nessa sua recomposição de investimentos em banco público. São analisados com muito critério. Nós não temos aí um descompasso entre os aditamentos que foram feitos e o valor aplicado do fundo, ou seja, o fundo sempre rendeu mais do que repasses, adiantamentos. No entanto, o que fica descompassado é que o valor do fundo perdido ele não é atualizado de acordo com o tempo. Então, esse é um problema. Por isso que é importante que a gente determine e conclua essa ET aí num prazo de 14 meses, que é o que a gente vem objetivando. Mas o saldo do fundo do recolhimento, que mudou para 5%, a gente conversou com isso no outro programa, também tem um volume razoável e se livre para o DAI poder fazer as operações. Mesmo os bancos públicos, eles têm ofertado carteiras de papéis bastante significativas. Nós temos aí então exatamente isso, os consultores, e inclusive é importante dizer que o Fundo de Tratamento de Esgoto tem um grupo, né, da sociedade civil que cuida e fiscaliza isso com bastante assiduidade. Cobrança de devedores como último elemento aqui da questão da gestão de minha parte, havia uma natural discussão sobre a questão da cobrança de devedores ter efetividade para aqueles que não cumpriram suas obrigações, assim como acontece com as outras áreas do governo, possam ter execução, se for o caso. A prefeitura aplica, inclusive, protesto logo na origem, busca dinheiro de recursos, sim, através dos mecanismos do Bacen, para que essa demanda de recursos venha para aplicação na autarquia.
Eu acho que nós estamos no caminho correto. A contratação da questão da medição individualizada, os planos de gestão, tudo isso contribui para a melhoria do entendimento de como funciona o sistema. E aí agora também o DAI está fazendo uma nova revisão nas questões operacionais em termos de informática, né? Nós temos uma informática do DAI de 20 anos de desatualização. Importante que a gente faça isso e criar uma nova modelagem e com mais eficiência nessas cobranças. Eliseu, de minha parte, obrigado por apresentar boa parte de todas as questões e os desafios em várias frentes aqui, tanto na área de água quanto de esgoto. Se tiver alguma questão de saneamento que você não pôde falar, por favor, fique à vontade. Eu só quero agradecer o seu convite. É importante que a gente esteja anunciando, né, passando essas informações à população e peço aí que tanto a Câmara, né, como sempre faz, e a população, e principalmente os meios de comunicação, abracem aí a cidade em relação à ET, né? Eu acho que a ET é de interesse do município. Eu ouço dizer, volta e meia, que tem problema isso e aquilo, que todo mundo que enxerga que isso tenha um problema, venha debater, trazer informações. É importante que a gente siga pelo mesmo caminho e conclua essa obra. Eu entendo que é a obra mais importante, não do governo atual, mas para a cidade, o que passou e o que virá nos próximos anos. Muito obrigado, Eliseu Areco Neto. Só para lembrar, você tem um programa específico também com todos os pontos para a questão de abastecimento, água, em separado desse, para você não achar que a gente não tratou de água com Eliseu durante esse programa. Este foi específico sobre a questão de saneamento e esgoto. Tem tudo disponível na página da TV Câmara, no YouTube também. Obrigado a você que nos acompanhou pela rádio, pela TV Câmara, nos canais aberto e fechado. Até o nosso próximo encontro.